Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Carlos Lustosa e nós estamos dando continuidade aqui a mais uma aula do nosso curso de cozinha piauiense, certo? De antemão já peço desculpas a vocês, hoje aqui na minha região aqui está um pouco barulhento, os vizinhos hoje estão bem barulhentos, mas vamos fazer o melhor que a gente puder, certo? Então, vamos falar de cozinha piauiense e hoje nós vamos falar sobre cultura. Então, o que é cultura? Cultura tem vários conceitos, e um dos quais a gente pode associar a cultura a estudo, a educação e a formação escolar. Às vezes as pessoas dizem, esse fulano tem cultura, quer dizer que ele estudou, né? Ele tem algum estudo, uma graduação, uma coisa assim, formação escolar. Às vezes a gente pode associar o termo cultura a uma manifestação artística, né? Geralmente algo que se considera uma cultura superior, entre aspas, né? E às vezes cultura pode estar associada àquilo que é veiculado nos meios de comunicação de massa, como rádio, televisão ou cinema, né? Cultura também pode ser apenas uma palavra que represente as coisas folclóricas, as lendas, as crenças, o modo de vestir, a comida e o idioma, né? Mas, afinal de contas, o que é cultura, né? Segundo o conceito do José Luiz dos Santos, de um livrinho bastante popular, que é aquele livrinho O que é Cultura, ele diz que cultura, de maneira mais genérica, é tudo aquilo que caracteriza uma população humana. E dentro desse conceito mais amplo, ele formula dois outros conceitos, né? A primeira concepção de cultura seria aquilo que se preocupa com os aspectos de uma realidade social. Assim, a cultura diz respeito a tudo aquilo que caracteriza a existência social de um povo ou de uma nação. Ou seja, é tudo aquilo que dá uma certa identidade para um povo ou uma nação. O problema desse conceito é que quando você pensa uma coisa, a cultura de um povo, a gente vai pensar na cultura também, por extensão, na cultura de vários povos. E isso faz com que a gente acabe comparando a cultura de um povo com a cultura de outro povo. E aí começa a nascer toda uma problemática, né, de preconceito, de superioridade de uma cultura em relação à outra, né? Então são conceitos que existem, né? Mas que tem também uma certa problemática, né? A segunda concepção refere-se mais especificamente ao conhecimento, às ideias e crenças e todas as maneiras como elas existem na forma social, né? Ou seja, o primeiro conceito é aquilo que caracteriza, né? O que dá identidade. E o segundo é o conhecimento, as ideias, as crenças, né? É o que é produzido, digamos assim, né? No caso, esses dois conceitos, né, que estão dentro desse conceito maior, né, que é tudo que caracteriza uma população humana, eles, de certa forma, eles são muito estáticos, porque eles consideram a cultura algo parado, algo que não muda conforme o tempo. Quando a gente pensa, por exemplo, na cultura dos índios. Tem muita gente que quer que a cultura dos indígenas, né, melhor dizendo, o termo melhor é indígena, que quer que a cultura dos indígenas seja a mesma do ano de 1500, sabe, quando os portugueses chegaram nessas terras do Brasil e tal. Isso não existe, minha gente. Com mais de 500 anos, não é possível que nada possa ter sido modificado. As próprias influências e diálogos que as culturas indígenas tiveram com as culturas de outros povos, não só dos europeus, mas também dos africanos, enfim. É lógico que a cultura vai caminhar, né? Ela vai se modificando. Com o tempo faz com que a cultura se modifique, né? Então a gente não pode pensar a cultura como algo que não se modifica de jeito nenhum.
entende? É uma coisa que é daquela forma e pronto, só vai ser daquela forma para sempre. Não é isso. Cultura é como um ser vivo, é um organismo vivo que se modifica conforme o tempo. Então, o que seria a cultura piauiense, né? A cultura piauiense tem alguns aspectos que alguns estudiosos piauienses consideram, e um dos mais importantes, desde o início da criação do que viria a ser o estado do Piauí, é a grande influência da cultura vaqueira, né? Da questão das fazendas. Como a gente viu na aula anterior, o Piauí começou a se formatar como uma província, né? Uma capitania, uma província, um estado, por conta da criação de gado, né? Aqui nesse território haviam vários indígenas, mas foi com a chegada do gado que realmente se formatou o que hoje a gente conhece como Piauí, né? Então essa cultura do gado, a cultura dos vaqueiros, acabou deixando uma expressão muito forte, né? Um traço muito forte nessa cultura piauiense. O Bumba Meu Boi também é o que vem, é um derivado dessa cultura, né, do vaqueiro. Também tem um traço importante na cultura do Piauí, né? Essa expressão de Bumba Meu Boi, a expressão, né, como a cultura, a expressão cultural do Bumba Meu Boi, né, segundo os historiadores, ela tem início em alguns países da Europa, não no formato que ela existe hoje no Brasil, bem, vamos deixar isso claro, mas em algumas manifestações semelhantes, especialmente ali dos portugueses, né, da Península Ibérica, e que foi quem acabou trazendo isso para cá. E aqui no Brasil ela se misturou, né, essa cultura que envolvia um boi e tal, foi trazida pelos portugueses e aqui se misturou com as influências das culturas africanas e indígenas. Então, na lenda do Bumba Meu Boi, né, tem a Catirina, que queria comer um boi, o boi acaba morrendo, o boi do patrão, e ele é ressuscitado. Né, na questão da ressurreição deste boi, teria um componente mágico, né, que aí faz uma relação com um componente de um pajé, um índio, né? Então, que a gente pode fazer essa relação, né? Então a gente vê vários aspectos, né, da cultura dessas culturas misturadas que acabaram resultando no que é o Bumba Meu Boi. Tem uma frase, né, que é essa: o meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outro, ó maninha, lá no Piauí. Que é um dito, né, uma frase folclórica que existe em vários lugares do Brasil. Ou seja, isso também nos remete à importância da cultura do gado no Piauí, que acabou sendo uma referência no Brasil inteiro. Segundo o Nelson Nery Costa, né, num livro que ele faz um compilado de vários livros do Piauí, foi lançado em 2018, ele diz assim: o Piauí era o paraíso para o gado com seu capim mimoso. Mimoso era um tipo de capim que existia aqui, que existe no Piauí, né? E uma civilização que se formou com ele, com este gado, que estava relativa a um período de riqueza pretérita, ou seja, uma riqueza do passado, né? O Piauí era o paraíso para o gado com seu capim mimoso e para uma civilização que se formou com este gado, né? E teve um período de muita riqueza no passado. Ele está se referindo aqui aos séculos 17, né, ao final do século 6-7, os anos 17, os anos 1600, e ao longo do século 18, que é os anos de 1700, certo? Então isso aqui a gente pode dizer que é o pontapé inicial, né? A pedra fundamental da cultura piauiense seria essa cultura do gado. Outros aspectos da cultura, já um pouco adiantado, né? Ainda vou citar um pouco o Nelson Nery, mas o Nelson Nery cita o Noé Mendes, que é muito famoso, né? O Noé Mendes Oliveira. Ele fez uma obra sobre o folclore e ele diz assim:
O Piauí de hoje da época do Noé Mendes, né? O Piauí de hoje repetimos, a resultante dos diversos componentes de sua formação histórica, étnica, social e econômica, aliada fortemente a elementos físicos geográficos. Né? Uma questão óbvia, né? Formado pelos seus povos, pela questão econômica e pelo local onde o Piauí se encontra, né? Os aspectos físicos e geológicos. Somente considerando essas coordenadas básicas, poder-se-á atingir a realidade global do povo piauiense e tentar definir seu universo cultural. Aqui ele estava levando em conta tudo isso para tentar descrever como é a cultura piauiense, né? A marca profunda desses elementos básicos está na casa de taipa, coberta com palha de babaçu ou de carnaúba ou de buriti. Lembra do aspecto da mata dos cocais, que está em boa parte aqui do Piauí? E na fazenda de gado, do sertão ou do cerrado, ou seja, na caatinga ou no cerrado. Está na jangada do litoral, no carro de boi, nas balsas do Parnaíba. Né? Ele já está associando a uma coisa que vinha tanto do litoral quanto para dentro do sertão. Né? Os carros de boi que eram muito comuns na colônia, no Império, né? Muito antigamente, que era um meio de transporte, tanto de pessoas quanto de cargas. As balsas do Parnaíba, né? Ele fala essa identidade que está muito ligada ao rio Parnaíba, que é esse grande rio que divide o Piauí do Maranhão. No engenho de madeira, puxado pelo boi, ou seja, ele faz uma relação também à cultura da cana, aos canaviais, que também existiu bastante aqui no Piauí. É na casa de farinha, a gente não precisa nem explicar muito sobre isso, né? A casa de farinha, que é onde se produz, se transforma a mandioca, né? Para se fazer seus subprodutos. No roçado da mandioca e do feijão, culturas que ainda hoje estão muito presentes, né? No Piauí. Está na figura euclidiana, né? Que ele cita Euclides da Cunha, né? Dos Grandes Sertões, né? Dos Sertões, o livro Sertões. Na figura euclidiana do vaqueiro que povoou o Piauí de norte a sul. Está na quebradeira de coco, novamente a questão das matas dos cocais, né? No tirador de palha de carnaúba, que ainda hoje é um grande produto de exportação do Piauí, a cera de carnaúba. Na tecedeira de rede, né? A questão que já pode vir também tanto europeia quanto indígena, né? A questão de se produzir redes, né? Que se fazia muito rede de fibra, de palmeiras e também do fio do algodão, né? Que tem muito em Pedro II, são as mais famosas, né? Na cidade de Pedro II. No labirinto, na tecedoria de rede de labirinto, e no oleiro, que modela o barro, criando panelas, alguidares e potes, tais como fizeram seus antepassados índios e escravos. A gente não precisa nem um grande exemplo, né, de oleiros e de pessoas que trabalham com barro são aqui da região do Puti Velho, que é o mais antigo bairro de Teresina, né, que era uma região de olarias, se tirava barro da mina de barro que existe lá para fazer tijolos e hoje já está se transformando em produtos de artesanato, né, que ganham mais valor. Aqueles elementos básicos se expressam e se exteriorizam na estrutura social piauiense atual, nas atividades de uma sobrevivência sofrida, na mentalidade dominante, por demais mítica, e nas manifestações do inconsciente coletivo de maneira geral. Em termos de cultura espontânea e folclórica, não se pode fugir desta análise de elementos formadores básicos que dão estrutura às lendas e mitos, às danças e folguedos, à religiosidade sincrética, ele fala no sincretismo religioso aqui, né? Às técnicas populares, ao linguajar e a todas as demais manifestações culturais do povo. Isso aqui é o Noé Mendes, né? E prosseguindo aqui, o Nelson Neri ainda faz uma observação, né? Para ele, a cultura piauiense é formada pelo amálgama, pela junção, né? A mistura das várias populações que para cá vieram. Os índios e seus mestiços, os africanos, os brancos mestiços e os portugueses puros.
nativos, né? Os portugueses nativos de Portugal. O gado bovino deu-se muito bem nos pastos capim-mimoso, uma gramínea natural da região, nos rios, riachos e lagoas espalhados pelo território. Juntou-se também à natureza agreste dos cerrados, das caatingas e à civilização piauiense. Formou-se com a cultura do gado, mas ao longo do tempo ela vem mudando seu caráter e ficando cada vez mais urbana e internacionalizada, ou seja, ela vem pegando aspectos também mais urbanos, né? E isso a gente vai conferir ao longo desse curso aqui, não só dessa aula, mas das próximas aulas também. E como isso influencia, no nosso dia a dia, né? Como a gente vivencia isso. Eu queria começar falando da cultura piauiense, falando das artes plásticas. E trouxe alguns representantes aqui, de artes plásticas. Alguns. Piauí tem muitos artistas plásticos fantásticos. Muitos que são pouco conhecidos da grande população, mas que tem muito destaque, tanto na crítica nacional como internacional, que tem trabalhos espalhados pelo Brasil inteiro e por muitas partes do mundo, certo? Então, vamos começar aqui com a Dora Parente. A Dora é uma artista piripiriense, né? Uma artista plástica piripiriense, que atualmente mora aqui em Teresina, entre Teresina e Altos, ela tem um sítio por ali, né? E ela tem obras expostas em vários museus e instituições públicas do Brasil e do exterior, além de importantes coleções particulares, né? Os principais elementos que ela mais gosta de pintar, né, são as mulheres com vestidos esvoaçantes, né, e cavalos, né, e temas ecológicos. Ela chegou a falar em uma certa entrevista, né, que ela gostava de pintar cavalos porque eles têm uma estrutura, né, curva, que lembram as mulheres, mas eles têm um caráter masculino, né? Ela gosta dessa mistura, né, do fator masculino, do cavalo ser associado à masculinidade, mas ainda assim ter curvas, né, ter alguns aspectos que remetem às mulheres também. O Nonato Oliveira é um grande artista plástico que, entre uma das grandes obras dele, grandes mesmo, em dimensões, está aquele painel ali do Centro de Convenções, que foi, deixa eu abrir aqui um pouquinho, que foi restaurado recentemente por ele mesmo. Ele com outros artistas plásticos restauraram aquele grande painel. Ele tem uma personalidade muito característica, né, nas suas obras, né, que são essas figuras, né, que tem seus olhos, mostram suas pálpebras, né, é muito característico. Na hora que você bate o olho, você sabe que ali é o trabalho do Nonato Oliveira, né. E o Nonato, ele é de São Miguel do Tapuio, né, município aqui da região norte do Piauí, e ele tem muitos painéis e muitas pinturas, painéis em relevo, como é o caso desse aqui da Central de Artesanato, mas ele também tem trabalhos que tem em outros painéis espalhados aqui pelo centro de Teresina. Ele já foi capa de catálogos telefônicos antigamente, né? Hoje em dia nem existe mais catálogo telefônico, mas ele já se destacou em vários lugares também, né? E é muito interessante essa arte dele, eu gosto bastante. Tem um artista plástico mais jovem, que é o Braga Tepi, que ele faz muitas esculturas em metal, que estão espalhadas muito por aqui por Teresina, né? Ele também é escultor, né? Artista plástico e escultor. Ele se inspira muito no surrealismo e na ficção científica, principalmente no subgênero steampunk. Steampunk é um subgênero da arte que ele mistura
aquelas, se inspira naquelas máquinas a vapor, mas com um aspecto tecnológico. Steam, né, de vapor, punk, que é uma coisa mais de moderna, né, e um tanto violenta, que também fala sobre a degradação e questões sociais. É muito interessante o trabalho do Braga Tepi. Se alguém for no Parque da Cidade, vocês podem ver um anjo torto que ele fez em homenagem ao Torquato Neto, né? Que é muito bacana. Eu gosto muito do trabalho do Braga Tepi. Eu sou admirador real, oficial, assim, dele. Eu acho muito bacana. Assim. Outros artistas plásticos aqui que eu queria destacar, tem o J. Batista, né, que ele é de Pedro II. Aqui vemos ele aqui de chapéu, aqui um dos quadros dele. E também ele tem uma personalidade muito característica, né? Ele faz muitas figuras humanas sem rosto e usa muitas cores. Ele também tem um trabalho muito particular, assim, muito identitário, né? Quando a gente vê, a gente já percebe que é ele. Ele começou na arte com o apoio dos missionários alemães, que naquela região de Pedro II eles recebem muitos missionários da Alemanha, que viram o trabalho dele durante uma exposição, e a partir daí ele recebeu o convite para pintar a capela, uma capela lá de Pedro II, e assim ele começou a carreira dele, né? Hoje em dia ele tem muitas obras que foram levadas para a Europa. Foi capa de revista na Itália, enfim, se destacou bastante. A Yolanda Carvalho é uma professora e artista plástica, é uma gravadora, porque ela faz gravuras, né, a partir da xilogravura. E não sei se vocês sabem, mas na xilogravura é considerado a arte, tanto a parte que é feita, que é talhada, né, na madeira, tanto essa parte de madeira é considerada uma obra de arte, quanto a parte que é carimbada, entre aspas, né, que é feita a gravura quando se utiliza a tinta. E ela é professora da UFP e é considerado o maior nome da xilogravura no Piauí, né, que ela já pratica há mais de 30 anos. Temos outro artista também, artista plástico, que é natural de Teresina, a Yolanda também é natural de Teresina, e o Rogério Albino, que é esse que a gente vai falar agora, também é teresinense, e ele trabalha com pinturas também, esculturas. Ele também tem um estilo muito próprio, né? É um estilo eclético que mistura várias tendências artísticas, né? E ele trabalha também com cerâmica, e é considerado um dos maiores artistas plásticos em atividade do Brasil, certo? Então, minha gente, aqui é só o iniciozinho da cultura piauiense. Nós vamos entrar na gastronomia, na cozinha piauiense, mas a gente precisa também entender um pouco sobre a nossa cultura. Essa aqui é só a primeira parte. Nos próximos vídeos nós vamos falar de outros âmbitos culturais piauienses, né? E essa aula fica por aqui e eu vejo vocês na próxima aula. Até lá, obrigado.